Olá, hoje na nossa quarta aula de Engenharia de Software vamos começar a estudar os requisitos. Na última aula nós vimos os paradigmas de desenvolvimento de software. Falamos sobre orientação a objetos, falamos sobre o paradigma estruturado. Nessa aula e nas próximas nós vamos nos concentrar no paradigma orientado a objeto, muito embora em alguns pontos vamos discutir alguns aspectos específicos dos outros paradigmas também. Hoje, nós vamos nos concentrar na primeira atividade do ciclo de vida. Lembrando, nós vimos o ciclo de vida 2 aulas atrás, falamos que o ciclo de vida normalmente é composto por 4 grandes atividades. A análise de requisitos, onde nós estudamos qual é o problema. O projeto de sistemas, onde nós estudamos uma solução para esse problema. A codificação, onde nós vamos escrever o código para resolver, para implementar essa solução no ambiente computacional. E os testes que vão avaliar se essa implementação corresponde aos requisitos e se os requisitos também correspondem à expectativa do usuário, à funcionalidade que o usuário esperava ter no seu sistema. Hoje, então, vamos nos concentrar nessa primeira fase, que é a análise de requisitos. A análise de requisitos em si vai ser dividida em 2 aulas. Numa primeira, nós vamos estudar os conceitos dessa análise de requisitos, essa agora. Na próxima, nós vamos estudar como se faz a análise de requisitos utilizando as técnicas do desenvolvimento orientado a objetos. Para nós estudarmos os requisitos de um sistema, precisamos antes definir o que é um sistema. Olhar um sistema do ponto de vista de quem está pensando no problema, pensando naquilo que o sistema deve oferecer para os seus usuários. Então, o sistema ele pode ser definido como um grupo de elementos interativos, interrelacionados ou independentes, que formam ou parecem formar uma entidade coletiva. Essa definição ela não é uma definição pensada em sistemas de software, mas pensada em sistemas de uma forma geral. Um sistema, então, é um relacionamento entre um conjunto de elementos, um relacionamento entre um conjunto de situações e de cenários de elementos que vão interagir entre si, ou seja, que vão colaborar ou vão ter relacionamentos entre si para resolver um problema. Se pensarmos em todos esses elementos totalmente independentes entre si, eles não formam, por assim dizer, um sistema. Deve haver um relacionamento entre eles e esse relacionamento deve trazer características particulares a esse sistema para que ele possa assim ser definido. Nesse sentido, no contexto do desenvolvimento de software, então nós vamos ter um conjunto de procedimentos para registrar e tornar disponível informação sobre parte da organização, tá? E que vai apoiar o funcionamento dessa própria organização. Então, o objetivo do software, nesse sentido, é mapear o funcionamento de uma organização, os processos de uma organização, os agentes, as pessoas que trabalham dentro desses processos, manter informação sobre esses processos, sobre essas pessoas, sobre os recursos que eles estão gerando e que eles estão consumindo à medida que esses processos vão se realizando, e manter isso tudo numa base computacional para que isso possa ser rapidamente acessível, para que você possa recuperar informação sobre o passado do que aconteceu na empresa, para que a empresa possa se realizar ou executar esses processos de uma forma mais rápida. Então, tudo isso é o objetivo do sistema, o objetivo do sistema de software, por assim dizer. O objetivo do software apoiando a realização ou a execução de um sistema. Sistemas, então, têm essa característica, mapear vários elementos relacionados entre si com o objetivo de manter informação sobre esses elementos. Mas existe uma outra característica muito forte no sistema. Os sistemas são interativos. O sistema não existe, por assim dizer, sozinho e fica lá executando ou sem que haja uma interação dele com o resto do mundo. O sistema ele funciona com base em estímulos. Alguém pede alguma coisa para o sistema gera uma resposta. O sistema precisa receber uma informação, alguém oferece uma informação para o sistema registra essa informação. Então, é com base em estímulos, muitas vezes nós vamos chamar de eventos e respostas, que o sistema funciona. Os eventos ou estímulos que o sistema vai precisar para funcionar podem ser de 2 naturezas. Eles podem ser externos ao sistema ou eles podem ser temporais. Eventos externos são aqueles que o ambiente em torno do sistema gera e o sistema captura. Imagina, por exemplo, um usuário. O usuário está lá, digitou alguma coisa no teclado, ativou uma função do sistema, apertou lá um botão, isso aí pode ser considerado um evento externo a que o sistema vai gerar uma resposta. Tá?
Uma outra situação, tem lá um sistema que está controlando, por exemplo, uma caldeira lá numa usina. Esse sistema, embora não tenha um teclado, um mouse ligado diretamente a ele, é um sistema que está lá embutido no controle daquela caldeira, ele precisa de um evento. Então, por exemplo, a mudança de temperatura da caldeira, um sensor que captura essa mudança, identifique que houve uma mudança na temperatura e informe o sistema dessa mudança, isso é um evento externo. Não está dentro do contexto do sistema, mas está diretamente ligado àqueles elementos do mundo de fora que vão gerar informação, vão identificar eventos relevantes para o sistema. Uma terceira situação, imagina um sistema de injeção eletrônica num carro. Na hora que você pisa no acelerador, você está injetando combustível no carro, aquilo é um evento para o sistema. O sistema está rodando lá dentro de um chipzinho, lá dentro do sistema de injeção eletrônica do carro, mas ele está esperando receber o evento do freio, receber o evento do acelerador. A cada um desses eventos ele vai ter que gerar uma resposta. Pisou muito no acelerador, recebe um pouco do combustível, mas não vai injetar tudo isso no motor. Vai reter um pouco para injetar no motor aos poucos. Pisou no freio, segura um pouco, enfim. Independente da existência de teclado e mouse, como na maior parte dos sistemas de informação, todos os sistemas vão receber estímulos do mundo exterior para seu funcionamento. Segundo tipo de evento são os eventos temporais. Muitas vezes os sistemas estão programados para que eles respondam a eventos que não venham diretamente do mundo exterior, mas que venham de dentro dele, da passagem do tempo. Então, à medida que o tempo passa, eventualmente, em determinadas situações, você vai precisar gerar um relatório, você vai precisar rodar um determinado processo. Então, por exemplo, um sistema que faça a consolidação lá de um conjunto de contas bancárias às 2 horas da manhã. Esse é um evento temporal. Nenhum usuário, nenhum funcionário precisa acordar para ir lá no teclado e dizer está na hora de rodar processamento de consolidação das contas. Não. 2 horas da manhã, o sistema reconhece que são 2 horas da manhã, vai lá e faz a consolidação. Então, esses dois tipos de evento vão ser as principais características do sistema. Eventos externos, eventos temporais. Quando nós planejamos um requisito, quando nós identificamos um requisito, temos que identificar qual é o evento externo que vai gerar esse requisito. Então, qual é o evento temporal que vai gerar esse requisito? Segundo, qual é a resposta? Qual é o resultado que o sistema vai ter que gerar no momento que ele reconheceu esse evento? A resposta, por sua vez, ela pode ter duas estratégias. A primeira é uma resposta ad hoc, como se chama normalmente, que é um procedimento criado para tratar após a ocorrência do evento. Depois que o evento ocorreu, o sistema vai gerar uma resposta para ele. E a resposta pode ser planejada. Antes da ocorrência do evento, há um planejamento, uma estruturação para que o sistema gere uma resposta programada para aquela situação. Normalmente, nos requisitos, nós vamos tratar dessa maneira mais planejada. E os sistemas são seletivos, quer dizer, o sistema não fica observando todos os eventos que podem acontecer no mundo, todos os eventos externos que possam chegar a ele, todos os eventos temporais que possam chegar a ele, e responde a todos eles. Cada sistema determina o conjunto de eventos aos quais ele vai responder e o tipo de resposta que vai ser gerado para cada um desses eventos. Então, ele não precisa responder a todos os eventos do mundo exterior. Nesse sentido, os sistemas são registrados, são representados através de uma linguagem formal, que, em última análise, pode ser o código numa linguagem de programação. Estou lá escrevendo um código em Java, estou lá escrevendo um código numa outra linguagem qualquer, isso é uma linguagem formal como qualquer outra. Requisitos, projetos, todos eles podem ser registrados em linguagens formais também. Como os requisitos são aquilo que está mais próximo do usuário, aquilo que nós queremos que o usuário entenda também, que o cliente entenda também, para que ele possa dizer, é verdade, você entendeu o que eu preciso, desenvolvedor. Ou então que ele possa dizer, ô desenvolvedor, peraí, não é bem isso. É isso sim, é sensato. Nesse sentido, o usuário final tem que entender os requisitos. E para isso eles não podem ser tão formais assim. Quer dizer, você pegar um pedaço de código Java e mostrar para o usuário final, pode ser que ele não entenda nada. Pode ser que por coincidência ele até conheça a linguagem e consiga ler aquele código. Mas de fato não é o interesse dele. O interesse dele é ter o sistema funcionando e dizer para você que funções ele quer que o sistema dê para ele. Ele não quer ler um código Java, uma descrição formal daquele requisito e
partir desse entendimento para te confirmar se você entendeu certo ou não entendeu certo enquanto desenvolvedor. Então, os requisitos, eles têm que ser organizados, eles têm que ser não ambíguos, eles têm que ser claros, têm que ser objetivos, mas geralmente essas características que são muito presentes, muito fortemente presentes nos sistemas, nas linguagens mais formais, não vão poder ser usadas em sua plenitude na hora de mostrar para o usuário, porque o usuário quer alguma coisa mais próxima à linguagem dele, ou seja, mais próximo do português, mais que ele possa ler, e não um código que é mais próximo do computador. Então, a definição completa, mais completa de sistema, poderia ser determinado da seguinte maneira. Uma entidade ou coleção de entidades que executam atividades propriamente planejadas, assim, sempre que um evento ocorre e cujas respostas podem ser representadas por uma linguagem formal. Ou seja, eu já estou definindo o sistema como algo que responde a um conjunto de eventos. Esse conjunto de eventos tem que estar previamente planejado, eu tenho que saber quais são os eventos aos quais eu vou responder, e a minha resposta vai ser planejada segundo uma linguagem formal. Ela vai estar representada numa linguagem formal para que eu possa responder a ela toda vez que o evento acontecer. Então, os sistemas, eles apresentam, em muitas situações, diversos problemas. Qualidade, produtividade, manutenção, confiabilidade, segurança, tudo isso nós já discutimos um pouco antes, mas que são problemas que, em última análise, vêm dos requisitos do sistema. Se você não faz um bom levantamento dos requisitos, ou seja, se você não identifica claramente a que eventos o sistema vai responder e como devem ser essas respostas, dificilmente você vai conseguir fazer um bom projeto, uma boa codificação, e seus testes vão dificilmente ter alguma efetividade com relação a gerar um sistema que seja útil para o usuário. O objetivo dos requisitos é deixar cada vez mais claro aquilo que o usuário precisa, aquilo que o usuário quer, para que o sistema seja desenvolvido segundo essas necessidades. A causa de muitos problemas, então, do desenvolvimento de software vem de uma dificuldade de entendimento entre o cliente, ou o usuário do sistema, e o desenvolvedor, que é aquele que está desenvolvendo o sistema. E aí, essa relação mais forte entre esses dois lados, entre os clientes e os desenvolvedores, acontece justamente na análise de requisitos. Fazer um bom requisito, ter um entendimento perfeito dos requisitos do sistema, até onde isso for possível, é fundamental para que o resto do desenvolvimento, que o desenvolvimento daí por diante, seja bem sucedido. Alguns casos clássicos de problemas relacionados com requisitos são conhecidos. Os mais comuns são os internacionais. Houve um problema, alguns anos atrás, no aeroporto de Denver, em que muitas malas, uma grande quantidade de malas, foi perdida por causa de um erro no sistema de distribuição de bagagens e de transporte dessas bagagens dentro do aeroporto. Um outro caso clássico, e talvez um dos casos mais conhecidos, é o do sistema de ambulâncias de Londres. Foi desenvolvido um sistema para controlar a localização e o despacho de ambulâncias para atendimento de casos de emergência e, em determinado momento, esse sistema teve uma pane generalizada por causa de um requisito lá que foi mal entendido e o desenvolvimento seguiu com base naquele entendimento incorreto, e que isso fez com que as ambulâncias simplesmente parassem durante um tempo lá de circular, e isso gerou uma série de problemas, como vocês podem imaginar. E o caso mais clássico conhecido de problemas requisitos é o caso do foguete Ariane 5, que foi um foguete lançado pela comunidade europeia e que dentro dele ele carregava 5 satélites que iam ser postos em órbita pelo foguete. Em determinado momento, o foguete explodiu. Na verdade, tiveram que explodir o foguete porque ele saiu da trajetória que era planejada para ele e ele ia cair numa região possivelmente habitada. Então, antes dele cair, explodiram o foguete no ar e os 5 satélites explodiram junto. Então, foi uma quantidade de dinheiro enorme, perdida entre lançamento, preparação do foguete, construção do foguete, o valor dos próprios satélites e tudo mais. Tudo isso foi perdido, depois descobriram, por uma falha no sistema.
Tinha um computador que estava rodando o sistema, em determinado momento ele chegou a uma instrução inválida, como o sistema tinha replicação dentro do foguete, passou para o segundo computador, que estava rodando o mesmo sistema e a mesma instrução inválida. Então os dois computadores foram desligados, entraram em pane. Naquele momento, o foguete ficou sem um computador para controlar a sua trajetória, saiu de prumo, saiu da trajetória devida, tiveram que explodir o foguete e os 5 satélites juntos. Então, nota, um problema de requisito pode ter um custo tão alto quanto 5 satélites, um foguete, todo o preparatório para um lançamento, enfim, pode ser muito caro errar nos requisitos. Vocês podem pensar, pô, mas o sistema que eu vou desenvolver não vai ser um sistema para controlar um foguete, não vai ser um sistema para levantar satélites, colocar satélites em órbita. Pode ser que não seja mesmo, quem sabe. Mas a maior parte dos sistemas ainda não está nesse nível de grandeza, nesse nível de complexidade ou até mesmo potenciais prejuízos tão altos. Mas muitas vezes a empresa, e cada vez mais as empresas, dependem dos seus sistemas para funcionar bem. E um erro num sistema desses pode causar uma perda enorme. Então, embora isso nós não estejamos controlando foguetes ou ambulâncias ou aeroportos o tempo inteiro, muitas vezes, pensando no tamanho da empresa, o tamanho que um problema pode causar quando relacionado ao sistema, nós temos que levar isso muito em consideração e tomar muito cuidado quando fazemos os nossos requisitos, porque se eles estiverem errados, todo o resto do nosso desenvolvimento, todo o resto do nosso programa vai estar errado também. E aí nós temos que enfrentar um bicho chamado cliente. Quem são os nossos clientes? Qual é o problema desses clientes? Muitas vezes, para muitos de nós, o cliente vai ser um cara que está sentado ao nosso lado. Nós vamos estar desenvolvendo o sistema para alguém muito próximo. Tá? Ou então esse cliente pode ser uma entidade totalmente longínqua, uma entidade externa. Se eu estou numa empresa de desenvolvimento de software, o meu cliente normalmente é uma outra empresa, que não está muito próximo a mim, que eu não tenho contato toda vez que eu preciso, que não é tão imediato assim trocar informação com essa pessoa e que eu não posso usar de todo o tempo que eu gostaria dessa pessoa. Nesse sentido, eu tenho que ter um processo, tenho que ter uma maneira de me organizar para aproveitar ao máximo o tempo que eu tiver junto com essa pessoa. A análise de requisitos procura meios de oferecer isso. Tá? Em algumas situações, quando essa pessoa estiver mais próxima, eu posso trazê-la mais para junto do projeto e assumir que eu vou ter um cliente mais próximo de mim durante todo o processo de desenvolvimento. Mas essas situações são raras. Uma situação em que você está dentro da empresa, próximo ao setor ao qual você vai fazer o desenvolvimento, ou então que esse setor esteja próximo de você, seja um outro setor da empresa, mas ainda assim muito próximo, para que você possa ter muito acesso, que você possa ter muito contato. Mas, de qualquer maneira, os desenvolvedores de software não trabalham e pensam de forma muito similar aos seus clientes. E se você juntar um grupo grande de desenvolvedores, todos pensam mais ou menos da mesma maneira, todos entendem mais ou menos como funciona a lógica de um sistema computacional e todos conseguem conversar sobre essa lógica, todos conseguem pensar da mesma forma sobre como abordar um problema, da mesma forma sobre como você resolve um sistema computacional. Mas os clientes não trabalham com isso. Não pensam nisso o tempo inteiro. Não vivem isso no seu cotidiano. Os clientes pensam de maneira muito diferente. E, pior ainda, muito diferente uns dos outros. Então você, enquanto analista, tem a responsabilidade de levantar os requisitos e tentar colocá-los numa linguagem que tanto você, desenvolvedor, quanto ele, cliente, possa entender o que está escrito ali naquele documento e possam chegar à conclusão de que um entendeu o que o outro está dizendo. Isso vale para os dois lados, não é só o cliente falando e o desenvolvedor escutando, mas também o desenvolvedor mostrando para o cliente aquilo que ele entendeu e o cliente confirmando se ele entendeu corretamente. Ou mais, o desenvolvedor com experiência no domínio, se for esse o caso, ele pode até mesmo dar sugestões, dar opiniões, criticar aquilo que o usuário está colocando como funcionalidades necessárias para o seu sistema. Okay? Então essa relação ela é bilateral, é muito importante que isso aconteça. O desenvolvedor tem que estar apto tanto a escutar o cliente,
quanto a colocar o seu entendimento e a colocar suas sugestões numa linguagem que o cliente seja capaz de entender. Nesse sentido, o papel do analista, ou o especificador de requisitos, como prefiram chamar, está em entender aquilo que o cliente está informando sobre as necessidades, sobre as demandas, sobre os requisitos que o sistema deve atender, representar esses requisitos de uma forma que outros desenvolvedores da equipe possam entender, mas que também o cliente possa entender. Tá? Qual é o papel aqui de cada um? Os outros desenvolvedores, fazer o projeto, especificar eventualmente melhor esses requisitos, detalhar melhor esses requisitos, continuar o desenvolvimento com base nesses requisitos. Do lado do cliente, verificar se realmente aquilo que está escrito ali, aquilo que o desenvolvedor entendeu, é realmente o que é necessário, é realmente o que ele quer que o sistema ofereça para ele. E, finalmente, comunicar essas necessidades entre si. Comunicação desses requisitos e o entendimento claro daquilo que o sistema deve oferecer para os usuários é fundamental para que o processo como um todo funcione bem. O cliente tem que entender que se ele não conseguir homologar, se ele não conseguir verificar se aqueles requisitos são exatamente o que ele busca no sistema, se ele não conseguir confirmar isso, os desenvolvedores podem estar seguindo um caminho incerto, não muito claro. Não teremos tanta certeza de que o sistema no final vai ser útil para o usuário. Por outro lado, os desenvolvedores têm que entender que eles precisam representar isso de uma forma que o usuário consiga entender. Porque se o usuário não conseguir entender, como é que ele vai conseguir homologar? O resultado disso é que nós podemos não conseguir homologação, porque o usuário simplesmente fala que não consegue entender aquilo que está colocado, ou pior, o usuário pode homologar sem a menor confiança, sem a menor certeza de que aquilo que ele está dizendo é de fato verdade. Então é fundamental que essa comunicação ocorra de forma correta, ocorra de forma que os dois lados consigam de fato se comunicar sem muitas dúvidas, sem muita ambiguidade. E o papel do especificador de requisitos, o papel do analista de sistemas, nesse sentido, é muito forte. O analista deve pegar como responsabilidade dele a garantia de que essa comunicação vai transcorrer da melhor forma possível. Nesse sentido, os requisitos são declarações daquilo que o sistema deve fazer. Os requisitos, eles são características que são identificadas a partir das demandas dos usuários e das demandas, restrições específicas da organização. Então, no momento que nós estamos descrevendo os requisitos, nós temos que caracterizar ou identificar quais são as funções que o sistema deve oferecer ao usuário dentro das restrições ou segundo as demandas necessárias ou impostas pela organização para que aquele sistema seja útil para esse usuário. Então, esses são alguns exemplos de requisitos no sistema. Nota que a declaração desses requisitos ainda não é algo muito detalhado. Inicialmente, nós temos que identificar frases sucintas, como essas que estão colocadas aí nessa transparência, os requisitos, o que o sistema deve oferecer para os seus usuários. Mais adiante, nós vamos refinar esses requisitos, ou seja, vamos incluir cada vez mais detalhes nesses requisitos para identificar como o sistema vai oferecer a solução para o usuário. Nota que eu não estou falando de aspectos computacionais, como, olha, vamos armazenar os dados em banco, vamos ter uma interface gráfica ou coisa e tal. Não é isso. Na verdade, na hora que nós descrevemos e refinamos os requisitos, nós vamos descrever como acontece o diálogo entre o usuário e o sistema para que aquele requisito possa ser atendido para o sistema. Depois, o lado sistêmico desse diálogo vai ser resolvido lá pelas ferramentas computacionais que nós acharmos mais adequadas durante o projeto do sistema e, naturalmente, restritas colocadas as restrições da empresa. Mas, nesse momento, nós estamos com nosso objetivo, digamos assim, é descobrir quais são as partes de funções, quais são as funções que o sistema deve oferecer para o seu usuário para que ele resolva o conjunto de problemas a que o sistema se propõe. Nesse sentido, é importantíssimo frisar que os requisitos devem descrever o que deve ser feito pelo sistema, mas não como isso deve ser feito.
Os requisitos dizem o que o sistema deve fazer e não como isso vai ser feito. Tá? Nós devemos ignorar as restrições tecnológicas que o ambiente computacional nos impõe e pensar no problema. Se nós pensarmos desde já nas restrições computacionais, nós vamos estar misturando o projeto do sistema com a análise de sistemas. E isso pode confundir, pode levar informação para o usuário final, para o cliente do sistema, que ele não estaria apto a julgar e também que ele não tem interesse, porque o interesse do usuário final é identificar o problema em si e as soluções que podem ser dadas para esse problema. Então, o requisito deve, entre várias características, descrever uma funcionalidade que é perceptível para o usuário. Nesse exemplo, um editor de texto deve conter um verificador de ortografia. Isso é um requisito. O editor deve conter um verificador de ortografia. Isso é algo que o usuário percebe. O usuário olha para o editor, usa o editor e consegue dizer se esse editor tem ou não tem um verificador de ortografia. Outra característica é uma propriedade geral do sistema. Esse requisito, ou digamos, o sensor deve ser testado, deve ser verificado 10 vezes por segundo. Isso é um requisito, uma demanda. Tá? Não tem nada a ver com a forma com que nós vamos testar esse sensor, com o tempo que um computador leva para testar esse sensor. O que é importante para esse sistema é que esse sensor tem que ser verificado 10 vezes por segundo. Ponto. Um requisito pode também especificar como um determinado cálculo é feito. Então, se tem uma restrição que deve ser aplicada sobre o processo, a forma com que o sistema vai ser desenvolvido. Então, por exemplo, posso restringi-lo de modo que o sistema tenha que ser totalmente desenvolvido com produtos de software livre. Isso é uma restrição, aceitável ou não aceitável. No contexto desse sistema, ela pode ser estabelecida. Ok? Então, para ter uma ideia de qual o volume de requisitos, ou como esses requisitos aparecem, um sistema, um pacote convencional, uma aplicação comercial de pequena e média escala, ela normalmente tem alguma coisa em torno de 300, 500 a 1.000 requisitos. Pegar uma aplicação maior, como exemplo, um Boeing, o projeto do Boeing 777 tem na ordem de 300.000 requisitos. Então, vê a dimensão a que o sistema pode chegar. A análise de requisitos é onde nós vamos pensar no problema. A etapa de análise de requisitos é onde nós vamos olhar para o problema a que o nosso sistema deve resolver e nós queremos, a partir dessa observação, dessa análise desse problema, identificar os requisitos a que o sistema tem que atender. Tá? Então, nós vamos ter que descrever o que será tratado no software, qual o problema, qual o ambiente, qual o contexto em que esse software vai ser utilizado, descrever quais são os procedimentos que são usados atualmente pela empresa, ou seja, descrever um pouco do ambiente em que o software vai ser utilizado e como esse ambiente funciona antes de receber o software, identificar quem são os usuários que vão utilizar esse sistema, quais são as necessidades e quais são os desejos desses usuários. Isso é uma característica importante, nós em algum momento vamos ter que diferenciar necessidade, algo que o sistema de fato vai ter que oferecer, do desejo, daquilo que é opcional, daquilo que pode vir ou não no sistema. Tá? Quais são as características não desejáveis para esse sistema, ou seja, o que o sistema não deve fazer. Nós depois vamos ver que se chama de requisitos invertidos, identificar claramente aquilo que o sistema não pode dar, não pode oferecer. Quais são os benefícios esperados pelos clientes e pelos usuários do sistema, as limitações e as características de viabilidade, se esse sistema é viável ou não é viável, e estabelecer, com base nesse levantamento inicial, quais são os prazos e custos para o desenvolvimento do nosso sistema. A análise de requisitos vai ter como objetivo construir um modelo simplificado do sistema. Simplificado por quê? Porque é mais barato. Ainda não chegamos na fase de investir muito no desenvolvimento desse sistema. Com base nos requisitos, com base nos prazos, nos custos, nas demandas, nos desejos dos usuários, nós vamos identificar quais desses requisitos que foram levantados que vão efetivamente fazer parte de um sistema. E aí, com base nesses requisitos, com base no modelo desses requisitos, nós vamos refinar esse modelo, introduzir características computacionais e aí sim partir para o desenvolvimento de um sistema completo. Mas a análise de requisitos ela tem como principal objetivo descrever um modelo simplificado, mas que possa ser estudado
do sistema que vai ser construído. Algumas técnicas de levantamento de requisitos ou de análise de requisitos estão apresentadas aí nessa transparência. A técnica mais comum são as entrevistas estruturadas. O que é uma entrevista estruturada? Quando você vê uma entrevista na televisão, essa entrevista, por trás dos panos, ela geralmente já foi estruturada, ou seja, já se levantou que perguntas vão ser feitas ao entrevistado. Existe pelo menos um plano geral daquilo que vai ser perguntado àquele entrevistado. Naturalmente, durante a entrevista, a dinâmica da própria entrevista pode fazer com que o entrevistador pergunte alguma coisa que não está diretamente no plano. Mas o plano é fundamental para que a entrevista não pare, para que a entrevista tenha realmente uma continuidade, para que você possa extrair daquela entrevista os resultados que realmente você quer, os resultados que realmente você precisa para dar continuidade no seu entrevistar, qual é o papel dele dentro da empresa, qual é o papel que ele vai ter no sistema e que tipo de informação ele pode nos oferecer sobre o sistema. Então nós temos que estudar um pouquinho o ambiente em torno do qual aquele usuário trabalha, nós temos que identificar quais são os requisitos potenciais, o que o sistema pode oferecer de potencial para esse usuário e na entrevista com esse usuário, se nós tivermos tudo isso mais ou menos previamente organizado, nós vamos poder aproveitar muito melhor o tempo desse usuário para questioná-lo sobre maiores detalhes do sistema. Naturalmente, os requisitos não são levantados todos numa entrevista só. Geralmente se faz um conjunto de entrevistas inicial para compreender melhor esse ambiente, à medida que os analistas, que os especificadores de requisitos vão entendendo melhor esse ambiente, eles vão fazendo entrevistas mais refinadas, buscando aí já os detalhes. Eles já entendem de uma forma geral o problema, agora quero detalhar esse problema para que não haja dúvida, para que não haja entendimento incorreto e que o desenvolvimento possa seguir corretamente daí por diante. Uma outra alternativa são os seminários. Outra alternativa não no sentido que você pode usar entrevista ou seminário, mas no sentido de que você pode usar um pouquinho de cada uma dessas técnicas aqui. Sempre caracterizar a situação que você se encontra e ver qual é a técnica mais adequada para aquela situação. Normalmente você faz com uma pessoa ou com um grupo pequeno, 2, 3 pessoas. O seminário não, você já busca juntar umas 10, 12 pessoas e o principal objetivo do seminário é resolver conflito. Se durante uma entrevista uma pessoa te disse uma coisa, durante outra pessoa te disse outra coisa, como é que você vai resolver qual é o mais correto? Qual é o resultado que o sistema deve atender? Você tem que trazer essas duas pessoas juntas e colocá-las em uma discussão que muitas vezes pode descambar para alguma coisa não muito saudável, mas que você deve tentar controlar enquanto analista de requisito as animosidades entre essas pessoas, problemas entre essas pessoas, mas que você possa fazer com que essas pessoas se comuniquem e cheguem à conclusão daquilo que o sistema deve fazer. Nesse sentido, o seminário é o local, a possibilidade de você trazer um grupo de pessoas juntas para que elas cheguem à conclusão sobre um ou outro conflito que tenha acontecido durante as entrevistas. Outra situação são as reuniões de brainstorming, que são próximas ao seminário, só que eventualmente você não tem um conflito. Você, na verdade, faz uma reunião de brainstorming quando você quer fazer um seminário em que as pessoas não se identifiquem. Você pode fazer um brainstorm por computador, por chat com as pessoas anônimas. Ou então numa outra situação em que o brainstorm é mais útil, que é quando você não sabe nem por onde começar, você não sabe nem quais são os requisitos iniciais, não tem nem como propor alguma coisa para que os usuários possam desenvolver dali por diante. É uma reunião de brainstorm, você deixa as pessoas mais livres para que elas possam sugerir ideias e essas ideias vão ser posteriormente refinadas em entrevistas, seminários ou até mesmo em outras reuniões de brainstorm. Então a reunião de brainstorm ela é organizada de uma maneira que inicialmente as pessoas jogam várias ideias e depois você consolida essas ideias para gerar um extrato a partir do qual você vai tentar continuar o levantamento de requisitos. Storyboard e prototipação são outras técnicas utilizadas quando você não tem claramente os requisitos na sua frente. A ideia aqui é que você construa alguma coisa, como um sketch de desenho animado, um rascunho de desenho animado, um rascunho das telas do teu sistema,
um rascunho dos resultados que o teu sistema vai gerar, para que os usuários vejam se é realmente aquilo que eles querem. Então, a prototipação ou o storyboarding serve para ajudar no levantamento de requisitos e, principalmente na homologação. Você vai mostrar um rascunho daquilo que o sistema final vai gerar. E o usuário vai ver se aquele resultado é realmente o que ele esperava, é realmente o que ele gostaria. Finalmente, o role-playing, que é onde você vai assumir o papel do usuário durante algum tempo. Então, em algumas situações, as pessoas, os analistas, chegam até a trabalhar no local do usuário, assistido naturalmente por esse usuário, mas trabalhar como se ele fosse esse usuário. Para quê? Para entender as tarefas que esse usuário faz e tentar bolar a melhor maneira que o sistema possa ajudar esse usuário na maneira com que ele trabalha. Então, essas técnicas elas são usadas em várias situações. Se você tem usuários que se expressam bem, que apresentam claramente as suas demandas, entrevistas já vão dar um bom início para o desenvolvimento. Se essas entrevistas geram conflitos, traga os usuários juntos, façam com que eles cheguem a um senso comum. Seminários são bons para isso. Se os seus usuários não conseguem dizer claramente quais são os requisitos, brainstorm, façam com que esses usuários coloquem várias sugestões, e aí você tenta consolidar essas várias sugestões para chegar a um resultado final. E se nem assim você consegue fazer um entendimento claro daquilo que o sistema precisa oferecer para esses usuários, tente fazer um role-playing, tente atuar durante um curto período de tempo como se você fosse aquele usuário. E aí você pode ganhar um entendimento melhor de como ele trabalha e de como o sistema possa apoiar. Feito isso tudo, tente usar storyboard de prototipação, tente desenhar o resultado que o sistema vai gerar para que o teu usuário possa, com mais confiança, homologar esses resultados. Todo processo de análise de requisitos é um processo de comunicação entre pessoas. E essa comunicação é ótima para identificar os requisitos, mas ela também pode trazer uma série de problemas. As pessoas falam línguas diferentes. O desenvolvedor de software ele fala a língua próxima ao computador, usa muitas vezes termos que são de computação, e o usuário nem sempre entende esses termos. Hoje em dia nós já vivemos num mundo em que os usuários estão mais próximos do computador. Se você falar de um botão, uma janela, o usuário muitas vezes, quase todas as vezes, sabe o que é isso. Tá? Mas existem termos de computação que não são bem assim, mesmo hoje. Tá? Então, esse problema de comunicação é fundamental que o analista tenha consciência dele e que ele tente resolver isso, colocar as coisas na linguagem em que o usuário entenda. E, por sua vez, também que o analista busque entender a linguagem do usuário. O usuário está acostumado naquele ambiente dele e ele não quer se obrigar a sair daquele ambiente para entender a linguagem computacional, para que ele tenha um sistema que ele possa usar. O analista é que tem que mover do ambiente computacional para o ambiente do usuário, entender os jargões, a fala, a forma com que o usuário se comunica naquele domínio, para que ele possa fazer o sistema para ele. E também o analista tem que entender que muitas vezes o próprio usuário não sabe exatamente o que ele quer. A introdução de um sistema na vida do usuário, na forma com que o usuário trabalha, muda a forma com que o usuário vai trabalhar. E com isso, só depois que o usuário tem uma primeira ideia do que o sistema vai oferecer para ele, é que ele vai entender mais claramente aquilo que ele precisa ou aquilo que o sistema poderia fornecer para ele. E aí isso faz com que, mais tarde no processo de desenvolvimento, surjam requisitos e que esses requisitos tenham que ser integrados ao processo de desenvolvimento. Como nós falamos há 2 aulas atrás, essa foi uma das razões pelas quais os ciclos de desenvolvimento incrementais estão cada vez mais sendo utilizados. Você permite que requisitos sejam introduzidos numa fase mais tardia do desenvolvimento, sem muita complicação no processo como um todo. Outras dificuldades, obter informações pertinentes, diferenciar aquilo que é realmente importante para o sistema daquilo que não é tão importante assim, tratar a complexidade da forma com que o usuário trabalha. Existem domínios realmente muito complexos, em que o analista que não está acostumado, o especificador de requisitos que não está acostumado àquele domínio, tem que entender uma série de conceitos para realmente conseguir conversar com o cliente, conseguir conversar com o usuário.
e acomodar mudanças que venham a acontecer mais tarde no processo, dentro daquele conjunto de requisitos que já foi levantado. Isso gera uma série de dificuldades no levantamento de requisitos. Pode levar a levantar requisitos falsos, má especificação, o desenvolvedor projetar alguma coisa mais complexa do que realmente seria necessário para aquele usuário, esquecer de determinados requisitos que eram óbvios para o usuário, mas por serem óbvios ele nem disse, ele achou que o desenvolvedor naturalmente saberia aquilo, quando o desenvolvedor que não conhece tão bem aquele domínio não consegue identificar aquilo claramente, baixa confiabilidade no sistema, porque o sistema não foi feito para atender todos os requisitos que o usuário tem, ou tratar determinadas exceções que o usuário não expôs claramente ou que o desenvolvedor não percebeu, um sistema ineficiente em termos das operações que o sistema pode gerar, enfim, isso tudo vai levar a desgaste dentro da equipe de desenvolvimento do sistema e na relação entre essa equipe e os seus clientes. E tudo isso vai gerar pressão, vai gerar complicações gerenciais para o desenvolvimento, para o desenrolar do desenvolvimento do sistema. E, em última análise, isso pode chegar a suspender, cancelar o projeto de desenvolvimento de software. Então, é essencial que os requisitos estejam bem levantados e que haja um esforço muito grande na identificação clara dos requisitos, daquilo que o sistema tem que fazer, para que depois o resto do desenvolvimento possa assumir um caráter mais técnico, mas um caráter técnico baseado em requisitos, em demandas reais dos usuários, demandas bem entendidas. Eu já comentei também sobre essa característica na primeira aula, mas só para deixar reforçar aqui o conceito. Quanto mais tarde nós identificamos um problema no processo de desenvolvimento, mais caro é para corrigir esse problema. Por quê? Porque eu já desenvolvi mais coisas. E muitas dessas coisas foram baseadas no entendimento incorreto que foi feito lá atrás. Então, por exemplo, se eu introduzir um erro na análise, o meu projeto, que vai estar baseado na análise de requisitos, vai estar com esse erro. A minha codificação, que vai estar baseada no projeto, também vai estar com esse erro. Os meus manuais para o usuário, manuais internos, também vão estar com esse erro. Então, se eu identificar o erro só lá na minha etapa de codificação, eu já fiz análise errada, projeto errado, codificação errada. Não quer dizer que eu fiz tudo isso totalmente errado, mas existem partes ali daquela análise, daquele projeto, daquele código que estão errados, porque o requisito tinha sido entendido incorretamente. Então, quanto mais tarde nós identificamos um problema, mais cara é a correção desse problema. Essa pirâmide mostra bem isso. No levantamento de requisitos, você tem um fator lá de 0,1, no projeto 0,5, na codificação, digamos ali, a unidade. Nos testes já custa 2 vezes mais caro do que na codificação, a identificação de um erro lá de requisito. Na manutenção, muito mais caro, 20 vezes mais caro, por exemplo, do que na codificação. Então, quanto mais cedo nós identificarmos requisitos corretos, mais barato vai sair o desenvolvimento como um todo. Porque a correção dos erros é uma parte fundamental desse desenvolvimento. Mais adiante no curso, nós vamos falar sobre testes e vamos falar sobre inspeções. Inspeções são muito utilizadas nessa fase de análise. Depois de levantar os requisitos, se faz uma reunião de inspeção para ver se os requisitos foram realmente entendidos e levantados corretamente. Mas esse assunto vai para uma aula mais adiante. Visto isso, vamos partir agora para uma classificação dos tipos de requisitos que se identifica no momento que está fazendo essa etapa da análise. Os requisitos eles estão no meio do caminho entre o negócio que eles vão apoiar e o ambiente computacional. Quer dizer, no ambiente computacional eles vão gerar o sistema. No negócio eles são a demanda que vai apoiar a realização do negócio com base nesse sistema. Nesse sentido, nós quando classificamos os requisitos, temos que classificá-los em, segundo, o negócio e, segundo, as características técnicas. Com relação ao negócio, os requisitos são classificados em 3 níveis. Os requisitos de negócio, requisitos de usuário e requisitos de sistema. Essa pirâmide, ela mostra 2 características dessa classificação. Primeiro, o número de requisitos de negócio tende a ser pequeno e pouco detalhado. O número de requisitos de usuário cresce, o número de requisitos de sistema mais ainda. Por quê? Porque cada vez que nós descemos nessa pirâmide, nós vamos incluir mais e mais detalhes. E vamos desdobrar mais e mais requisitos. Ou seja, 3 ou 4 requisitos do usuário vão atender a um requisito de negócio.
E para que esses requisitos cheguem a requisitos de sistema, vão precisar de 10, eventualmente mais requisitos de sistema para atender aqueles 4 requisitos do usuário. Então, o que é um requisito na classificação para o usuário? O que é um requisito de negócio? Um requisito de negócio é uma demanda de alto nível da empresa, a que o sistema deve atender para que ele possa apoiar o processo de negócio da empresa. Então, nesse momento, nós vamos considerar os objetivos da empresa, os processos que ela realiza, os papéis que são utilizados nesse processo, qualquer característica da organização que esteja envolvida com os processos que vão ser apoiados pelo sistema. O objetivo aqui é descrever qual é o objetivo do sistema para a empresa e não entrar no detalhe de como isso vai ser feito e de quais são até os papéis dos usuários envolvidos aí, como esses usuários vão interagir com o sistema. Então, nós vamos olhar para o domínio e extrair poucos elementos, mas elementos essenciais para mostrar para que esse sistema vai ser útil para a empresa. Então, um exemplo de requisito de negócio está aí. Aumentar volume ou controle das vendas realizadas por uma loja. Requisito de muito alto nível, que dentro dos objetivos do negócio da empresa é interessante e que vai gerar uma série de necessidades para um sistema para que ele possa ser cumprido. Esse requisito de negócio, então, vai se desdobrar em vários requisitos do usuário. Os requisitos do usuário já são declarações de alto nível, ainda de alto nível, mas já pensando nas funções que o sistema deve fornecer para os usuários e nas relações entre essas funções para que ele cumpra um ou mais daqueles objetivos de negócio, daqueles requisitos de negócio que foram levantados. Então, ele tem como objetivo deixar claro para os usuários as funções que serão oferecidas pelo sistema. Exemplos aqui: cadastrar as vendas realizadas em cada loja, registrar devoluções de materiais, buscar o total de vendas realizadas em todas as lojas em um determinado período. São exemplos de funções que o sistema pode oferecer e que vão apoiar aquele desejo de maior controle sobre as vendas que foi explicitado como requisitos de negócio. Então, à medida que nós saímos dos requisitos de negócio que são levantados geralmente pelo cliente, nós passamos para os objetivos de usuário, requisitos de usuário. São normalmente levantados junto com os usuários propriamente do sistema. O cliente pode ser usuário, pode não ser. O cliente é quem está demandando o sistema, quem está, digamos assim, patrocinando, financiando, pagando, em última análise, pelo desenvolvimento do sistema. Os usuários são aquelas pessoas que vão usar o sistema depois que ele estiver pronto. Como essas pessoas vão atender as demandas, os objetivos daquele patrocinador? Através de uma série de funções, através de uma série de requisitos de usuário. E os requisitos do sistema, que são nada mais do que uma definição mais detalhada dos requisitos do usuário. Pegamos aqueles requisitos do usuário, introduzimos uma série de detalhes, colocamos mais detalhes do que era simplesmente uma declaração, uma frase lá: eu quero isso, quero cadastrar as vendas na loja, quero registrar as devoluções de produtos. Você, enquanto analista, vai chegar para o usuário e perguntar: ok, vem cá, mas o que é cadastrar as vendas numa loja? Que informações nós temos aqui? Uma vez que eu cadastro uma venda, o que eu tenho que fazer depois? Uma vez que eu cadastro uma venda, onde essa informação vai sair? O que você quer fazer com essa informação depois que ela já estiver registrada? Enfim, esse detalhamento, essa descrição mais precisa dos requisitos é que vai gerar uma série de requisitos do sistema. Do outro lado, na classificação técnica, nós já estamos olhando para dentro dos computadores. O que esses requisitos têm a ver com os computadores? E aí nós definimos 2 grandes tipos de requisitos e um terceiro tipo que não está diretamente relacionado aqui. O primeiro deles são os requisitos funcionais. Um requisito funcional é uma descrição de uma demanda do usuário, mas que está ligada diretamente ao trabalho do usuário, ou seja, ao domínio do problema. Não tem nada com o universo computacional, não tem nenhuma restrição relacionada ao computador. É uma descrição de uma demanda do usuário, normalmente vinda lá de um requisito de usuário e um requisito de sistema. Um requisito não funcional é o oposto disso. É um requisito do usuário, alguma coisa que o usuário precisa, mas que está ligado a uma característica computacional. Ou seja,
depende de uma característica funcional para que ele possa ser cumprido. Um exemplo disso é, por exemplo, registrar uma venda deve levar menos de 2 segundos. O usuário, a partir do momento que ele aperta o botão lá para registrar uma venda, ele quer que em menos de 2 segundos o sistema retorne para ele. Isso é uma característica que é perceptível pelo usuário. É uma característica que em si é um requisito. Pode ser um requisito do sistema. Mas é um requisito não funcional. Por quê? Porque não estamos falando de nenhuma função nova no sistema. Estamos falando da relação entre o sistema e o computador. O computador tem que ser capaz de dar uma resposta em menos de 2 segundos. Se nós tivéssemos um computador perfeito, que não tem limitação de tempo, de memória, de armazenamento, de qualquer natureza, que desse resposta imediatamente para o usuário, esse requisito passaria em branco, seria ignorado. Mas os computadores não são tão perfeitos assim. Nós temos redes que têm capacidade de transmissão definida, nós temos computadores com capacidade de processamento definido, com capacidade de memória diferente, nós temos mecanismos de armazenamento que impõem restrições específicas, enfim. Todas essas características fazem com que se criem os requisitos não funcionais. São descrições de interesse do usuário, perceptíveis pelo usuário, mas que têm algum relacionamento com alguma característica computacional. E, finalmente, saindo um pouco dessa diferença entre funcional e não funcional, nós temos os requisitos invertidos, ou requisitos -1. Essas são, em vez de serem declarações do que o usuário quer, são declarações daquilo que o usuário não quer. Às vezes é mais fácil dizer o que você não quer de um sistema do que dizer o que você quer precisamente. Então, um requisito invertido, ele é uma declaração negativa. O sistema não deve fazer tal coisa. O sistema não deve registrar vendas com datas anteriores à data de hoje. É um exemplo de requisito invertido. É um requisito como qualquer outro, só está no lado negativo. E terminamos a aula de hoje com esse diagrama que mostra alguns exemplos de restrições computacionais que podem ser impostas sobre requisitos. Ou seja, cada uma dessas características pode ser raiz de um requisito não funcional. Okay? Na próxima aula, nós vamos estudar um pouco os casos de uso, que são uma das maneiras mais utilizadas atualmente para se descrever requisitos de sistema. A partir dos requisitos de usuário, nós vamos ver um pouquinho como se identificam esses requisitos de usuário, que são basicamente os títulos dos casos de uso. Nós vamos aprender também a descrever esses casos de uso em seu nível de detalhe para chegarmos aos requisitos de sistema.